Bem-vindos ao canal da Ampulheta da História. Inscreva-se, clique no like e ative o sininho para receber novas notificações. Rodando a vinheta. Olá, amigos da Ampulheta da História. Estamos mais uma vez aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, dá o seu like, aperta o sininho. Olha, hoje vamos conhecer uma igreja fantástica, a Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé. Fica no Rio de Janeiro, na Avenida Passos. Quem tiver oportunidade de vir ao Rio, venha conhecer essa igreja. Faz parte de um contexto arquitetônico, histórico, cultural da cidade. Impossível de não se conhecer. Vamos lá, venha com a gente. Maravilhosa Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, situada na cidade do Rio de Janeiro. No centro, Avenida Passos, 50. Um patrimônio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 1938. O tombamento inclui todo o seu acervo, instituído pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, confraria católica de origem medieval. A Irmandade no Brasil, constituída no século XVI, 1567 e 1569, na antiga matriz de São Sebastião. A Irmandade do Santíssimo Sacramento é conhecida como pioneira na edificação de belas igrejas matrizes, principalmente ao período barroco. Em 1717, muda-se para a Igreja de São José, por alguns anos, antiga e respeitada irmandade religiosa através dos séculos. Em 1816, João da Silva Muniz, de nacionalidade portuguesa, foi o arquiteto responsável pela edificação do templo, concluído em 1859. A Capela Mor ficou pronta em aproximadamente 4 anos. Anterior a este fato, em 1826, forma-se a Freguesia do Santíssimo Sacramento, sendo assim matriz referência. As obras se estendem até 1859. Uma enorme procissão transfere antigas imagens do extinto Morro do Castelo até a nova igreja, lembrando que o Morro do Castelo foram dos pontos de fundação do Rio de Janeiro, século XVI. A história da Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé data-se deste período, elevada em condição de Sé em 1680, mudando-se para a Igreja do Carmo em 1808. Permaneceu na Igreja do Rosário. O Morro do Castelo é destruído em 1922 em extensa reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro. Na gestão do prefeito Pereira Passos, ao alargar a avenida, elimina o átrio, o pátio frontal da igreja. A Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, sua construção vigorava durante o período neoclassicismo, movimento cultural da Europa Ocidental no século XVIII, influenciando o Ocidente até o século XIX com base iluminista. Não deixou de receber fortes influências do barroco rococó, fundido ao Brasil. Frente centralizada, com monumental fachada, separadas por pilares e 2 imponentes torres laterais, portadas em cantaria, pedras talhadas. Em base, as torres, 2 portas, com elemento arquitetônico decorativo. Sua parte frontal, a fachada, o frontispício, emoldura seu portal em arco pleno, arco de volta inteira, com 2 ornamentos volutas truncadas, 2 nichos que são reentrância feita nas paredes abrigando 2 imagens, estátuas, São João e São Lucas. 5 janelas na parte superior, forma triangular decorando a fronte da igreja. São frontões, arte que provém da arquitetura clássica greco-romana. Longa faixa horizontal, em destaque, molduras salientes, cornijas, separando o 2º piso em formato de edícula clássica. Um nicho com estátuas. Verticais pináculos, pontos mais altos do edifício. Em 1871, Francisco Joaquim Bittencourt da Silva adiciona as torres sineiras, os coruchelos, que são remates piramidais e pináculos. Estas revertidas em mármore branco. Nave única, profunda Capela Mor. Uma visão que nos encanta ao entrar. Excelente estado de conservação. Ao lado de fora, infelizmente, há pichações que agridem a beleza do edifício. Algo difícil de se controlar. Adentrando a nave principal,
nos remete, nos transporta ao estilo de igrejas do século XVIII. Talhas rococó, adornos com estruturas de madeira, com lavores, retábulos, entre outros adornos, de assinatura de Antônio de Pádua e Castro. As imagens do retábulo, mor, preciosos trabalhos em madeira, em talha. À direita, a capela mor, a capela de Nossa Senhora da Piedade, rica talha, escultura em madeira. À esquerda, a capela do Santíssimo. Este com acentuado baldaquino, uma característica arquitetônica permanente aos altares, com relevo frontal, sendo apoiado por colunas, exaltado pela escultura da Santa Ceia. Colunas neoclássicas, estilos usados no século IV a.C., evolução estilizada da ordem jônica. O pelicano castroado é a referência à Eucaristia. Esta ave, não obtendo alimento a seus filhotes, arranca a própria carne para alimentá-los, uma correlação a Cristo que alimenta os cristãos na Eucaristia. Na Igreja do Santíssimo Sacramento encontra-se a mais antiga pia batismal do Rio de Janeiro. Quem visitar a cidade, esta é uma dica imperdível: a visita à Igreja do Santíssimo Sacramento. Vamos conhecê-la um pouco mais.
Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Ampulheta da História, aperte o like, clique no sininho, compartilhe com seus amigos, lembrando que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço.